empolgada pra falar de Succession. Everything I've done in my life, I've done for my children. I know I've made mistakes, but I've always tried to do the best by them because I love them. Have you thought about the possibility that your children are actually scared of you? Oh, fuck off. Eu amo seriados e filmes bem escritos, com sutilezas no roteiro, sutilezas no diálogo, sutilezas nos personagens, então vamos falar um pouquinho sobre a família Roy. Eu quero fazer um apanhado da família Roy e de como são os seus relacionamentos e características psicológicas. Como esse canal é um canal sobre relacionamentos, vamos falar sobre os relacionamentos familiares, vamos falar sobre abuso emocional e sobre características de atraso no desenvolvimento emocional desses personagens. E um pouquinho sobre o enredo. Então, assim, contém spoilers, né? Se você não assistiu ainda Succession, se você não chegou ao final da última temporada, fica aqui o seu aviso de que pode conter spoilers, você foi avisado. Succession é um seriado sobre poder, dinheiro, mas acima de tudo sobre relacionamentos familiares. Ele gira em torno da família Roy, com o patriarca Logan Roy e os filhos Connor, Kendall, Siobhan e Roman. Thank you all for making it. We're going to be the #1 media conglomerate in the world. The key here is act like a happy family. We're the Osmonds, and I'm Daddy fucking Warbucks, okay? Succession é um seriado que tem um tom muito particular de comédia dramática. Ele lembra muito Arrested Development. Quem já assistiu Arrested Development e quem gosta dessa série vai encontrar muitas commonalidades entre esses seriados. Arrested Development, é claro, é muito mais comédia, é muito mais absurdo, mas o Succession tem um tom de absurdo também nas situações e nos personagens e nos diálogos, que acaba gerando uma certa semelhança, e aí quem é fã de Arrested Development com certeza vai se identificar e vai gostar também. No universo de Succession, Logan Roy é o patriarca da família Roy e o fundador da empresa Waystar Royco, que é uma empresa de telecomunicações, é um grande conglomerado de telecomunicações, e a gente fica sabendo, né, ao longo dos episódios, que é o 5º maior conglomerado de mídia do mundo. Então ele tem canais de televisão, jornais impressos, produtoras de filmes e parques de diversões e também uma divisão de cruzeiros. Além das disputas pelo poder, existe também questões geracionais e questões de nepotismo. No caso, a divisão entre as pessoas que tiveram que trabalhar duro para chegar na sua posição e os irmãos Roy, os filhos de Logan Roy, que sempre viveram uma vida de privilégio e sempre tiveram todos os obstáculos removidos do seu caminho. E essa diferença é muito marcada também nos diálogos. Existe uma diferença geracional e de competência na forma como os personagens falam. A gente observa muito isso na diferença entre a fala, a forma de falar do Logan Roy e de outros personagens do alto escalão da empresa, que são altamente competentes, como a Jerry, e os filhos, os personagens mais novos ou menos competentes. Os filhos do Logan Roy, eles falam de uma forma muito mais críptica, eles gostam de falar metáforas muitas vezes confusas, que deixam para o interlocutor o ônus de interpretar o que eles estão querendo dizer. E essa estratégia de comunicação, ela distancia os irmãos Roy das consequências das suas ações, porque se você fala para o seu empregado, para a pessoa que está abaixo de você de uma forma altamente críptica, e ele tem que interpretar o que você quer e executar a partir disso, se algo der errado, de quem é a culpa? É a culpa de quem passou a informação ou é a culpa de quem interpretou da forma incorreta? Então isso ajuda a distanciar os irmãos Roy das consequências das suas ações. Sem falar que é uma tática que eles usam para tentar parecer que eles sabem mais do que eles realmente sabem, ou que são mais competentes do que realmente são. Então, enquanto o Logan Roy é muito mais preciso com as palavras, porque ele sabe que as palavras dele têm muito mais peso e que vão ser ouvidas, que ele só precisa falar uma vez porque é uma pessoa que já ganhou o respeito dos outros à sua volta, os filhos falam pelos cotovelos e falam muito sem dizer realmente nada. Porque o que resta a eles é falar dessa forma críptica, é usar metáforas, é agir como se eles soubessem mais do que eles realmente sabem, porque a competência não está realmente lá. Então é uma forma de mascarar também a incompetência e tentar parecer que eles são mais importantes do que realmente são. E a gente vê que o Logan Roy leva seus negócios muito mais a sério do que os seus filhos, ele leva dinheiro muito mais a sério do que os seus filhos.
a gente vê na forma de falar como os filhos do Logan Roy se referem a 100 milhões de dólares como 100 mil. Eles falam 100 mil, como se fosse mil de milhão, de million. Ou 1 bill de billion, para eles como se fosse trocado. Na quarta e última temporada, essa diferença de como lidar com o dinheiro e falar sobre dinheiro fica extremamente evidente quando eles estão negociando a compra de uma empresa rival, a Pierce. O pai deles quer comprar essa empresa e, para tentar sacanear com o pai deles, eles querem comprar, os irmãos querem comprar a empresa antes que o pai consiga. E aí eles começam a discutir valores. E quanto o pai dele tá fazendo toda uma negociação baseada em valuation da empresa, baseada em dados, baseada numa avaliação mais realista de quanto aquela empresa realmente vale para ele comprar, os irmãos estão simplesmente vendo o teto que eles podem arrecadar e chutando números mais altos. E então eles começam, quem sabe a gente dá 8 bilhões, quem sabe a gente dá 9, quem sabe a gente dá 9,5. E aí chega num ponto que Kendall fala assim, vamos parar de falar em centavos? How about we don't nickel and dime it? Vamos parar de falar de besteira de centavos, vamos arredondar de 9,5 para 10? Só que é 9,5 bilhões para 10 bilhões, meio bilhão de dólares, não são centavos. Mas ele fala como se fosse. E aí o irmão dele, Roman, também pergunta assim, tipo, tá, o que é esse meio bilhão? Meio bilhão é só meio bilhão? Assim, só pra arredondar? E é assim que eles falam sobre esse processo de valoração de uma empresa. Então a gente tá falando de avaliar uma empresa, quanto que ela vale, e fazer um bid de compra dessa empresa. Então nisso a gente vê como o dinheiro pra eles é algo completamente imaterial, parece que não é algo real, porque são pessoas que nunca tiveram que contar moeda pra fechar uma conta no caixa. E são pessoas que nem pagam as próprias contas, porque eles têm um exército de assistentes, advogados e contadores que resolvem isso para eles. Então, dinheiro é um número numa tela, é um valor de uma ação na bolsa e não significa muito mais que isso. I love you, but you are not serious people. E os irmãos Roy realmente não são pessoas sérias, até porque eles pararam num estágio de desenvolvimento basicamente infantil. São basicamente crianças. A gente vê ao longo do seriado como eles são infantis ainda nas suas emoções, na forma de lidar com as suas emoções e no seu raciocínio. E isso tem muito a ver com o pai deles e a forma tirânica e emocionalmente abusiva com que o pai deles os criou desde a infância. You are a fucking nobody. Roman, you're a moron. Cut the horse shit. Know your role. Yep. Ladies and gentlemen, the first fucking thing my son's ever done right in his life. Stop buzzing in my fucking ear! Well, someone is feeling better. Logan Roy foi claramente inspirado em Rupert Murdoch, o fundador da Fox News. A história de Logan Roy era um rapaz, uma criança que estava passando fome com seus irmãos na Escócia, e a sua mãe os envia para o Canadá, para eles morarem com um tio que tinha uma imprensa, uma gráfica, produtora de jornais, uma coisa pequena. E esse tio teria sido emocionalmente e fisicamente abusivo com Logan e seus irmãos. Como CEO, Logan é altamente imprevisível. A estratégia dele é ser temido muito mais do que amado. Então ele deixa as pessoas sempre em estado de alerta quanto ao seu humor e às suas vontades. A gente nunca sabe quando ele vai explodir e o que vai fazê-lo explodir. E essa é uma tática também que ele usa com seus filhos. E é uma tática também bastante emocionalmente abusiva. Bore on the floor over there. It's a game. Bore on the floor. I feel... Get down! O estilo de apego de Logan Roy é muito provavelmente um apego evitativo. É uma pessoa que anseia por uma conexão e proximidade emocional, mas não sabe lidar com isso. Então, é mais fácil manter as pessoas à distância. É mais fácil fingir ser totalmente independente ou construir uma independência emocional, estilo eu não preciso de ninguém, para não se machucar. E até porque, no caso dele, ele realmente não sabe como deixar alguém se aproximar emocionalmente dele. Logan também apresenta traços que se enquadram na tríade sombria, traços de maquiavelismo, sociopatia e narcisismo. O narcisismo a gente vê nessa mania de grandeza e nessa personalidade de querer se ver no outro. O narcisista tem isso muito característico. Ele só
presta atenção numa pessoa à medida que essa pessoa é um reflexo dele, à medida que ele pode se ver naquela pessoa. Então, quando ele olha para alguém e ele vê nessa pessoa uma admiração que essa pessoa tem dele, então essa pessoa é aceitada no seu ciclo e é útil para ele. A partir do momento que isso não acontece mais, ele se rebela contra essa pessoa ou passa a não aceitá-la no seu círculo social. Então, o narcisismo é uma característica muito marcante de Logan Roy. O maquiavelismo é definido tanto como traço de personalidade quanto estratégia de conduta social e se caracteriza na manipulação das pessoas para conquistar o interesse do indivíduo com o traço maquiavélico. A psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial se caracteriza pelo descaso do indivíduo com o resultado de suas ações. É uma pessoa que pensa em ganho próprio e não se preocupa com o efeito que as suas ações têm numa escala maior. Então, se ele precisa, por exemplo, esconder um escândalo de abuso sexual na sua divisão de cruzeiros para manter a sua empresa de pé, ele vai fazer isso. Se ele precisa esconder que o filho dele matou uma pessoa, ele vai fazer isso, independente das consequências para as pessoas envolvidas. Em relação aos seus filhos, Logan Roy perpetua esse ciclo de abuso emocional, geralmente lançando iscas aos seus filhos para que eles se aproximem, principalmente na forma da promessa da posição de CEO. Então, ele se aproxima de Kendall, promete que Kendall vai ser CEO e depois diz não, só daqui talvez a 5, 10 anos. Se aproxima de Roman e diz que Roman teria condições de ser CEO, faz a mesma coisa com Siobhan. Então, ele lança essas iscas para os filhos se aproximarem. Quando os filhos se aproximam, ele rechaça, ele os mostra como os filhos são incompetentes, xinga e acaba com a autoestima desses filhos. Então, é sempre um lançamento de uma isca para depois vir a retaliação, para depois vir o abuso. Então, a estratégia de Logan com os filhos dele é deixá-los sempre na expectativa de que eles têm que ganhar o amor e a aprovação do pai, mesmo sabendo que isso é impossível, porque Logan deixa muito claro que é basicamente impossível agradá-lo. Mas ele cria um ambiente em que todos continuam sempre tentando chegar lá. Logan prefere ser temido pelos seus filhos do que amado. Até porque uma pessoa que não experimentou um relacionamento de amor na infância não sabe como passar isso adiante com seus próprios filhos. Então é um pouco da tragédia do ciclo da violência que a gente fala. Uma pessoa que foi fisicamente e emocionalmente abusada tem uma chance muito grande de se tornar um abusador no futuro. É um ciclo que pode ser quebrado, mas é difícil de ser quebrado. E a gente vê isso com Logan Roy, uma pessoa que perpetua esse ciclo da violência. What are you waiting for? A kiss? Fuck off. Hey, you guys! I think I finally found a job I want to do. Okay, what is it? President of the United States. Okay. Connor Roy é o filho mais velho de Logan Roy e é o único filho do seu primeiro casamento. Fica muito claro no seriado como Connor não participa da dinâmica com os outros irmãos de igual para igual. Ele é deixado de lado, inclusive e principalmente pelo seu pai, que não espera nada dele. Connor lida com isso se afastando dos negócios da família. No começo do seriado, ele mora numa fazenda afastada da cidade e procura se encontrar e se expressar por meio de meditações e de expressões zen do tipo, eu sou como água, eu apenas fluo, nada me afeta. Apesar de ser mais velho e apesar dessa busca por uma elevação espiritual, ele não é necessariamente mais maduro do que os demais e tem um desenvolvimento emocional bastante atrasado. Pouco se sabe sobre a mãe de Connor. A gente sabe que ela se separou do pai dele e foi internada em uma instituição psiquiátrica. Como consequência disso, tendo um pai CEO de uma mega empresa, uma mega corporação, ele não via o pai, tinha pouco contato com o pai, e a mãe, internada em uma instituição psiquiátrica, também não pôde dar apoio e suporte a Connor. Então não é de se surpreender que ele se sinta e tenha se sentido durante a infância bastante abandonado. Tanto que ele tem dificuldades de conseguir relacionamentos. O seu relacionamento quando adulto é com uma garota de programa. Ele paga para essa moça fazer companhia para ele. E ele se diz apaixonado por ela e fantasia todo um romance, alegando que o amor acontece de formas inusitadas. O quanto ele realmente a ama é algo que a gente pode debater. É uma coisa
complicada entender o quanto que ele realmente a ama e o quanto que ele projeta um amor que não existe, porque ela depende financeiramente dele, ela não vai abandoná-lo, então ele tem controle sobre essa pessoa e por meio desse controle ele sabe que tem alguém ali sempre perto dele, então é possível que ele projete, que ele crie uma ilusão de um amor que não é reciprocado, né? Não é recíproco e provavelmente também não é verdadeiro. Connor Roy se apresenta com um ar de inocência quase infantil, às vezes até meio afetado. Ele tem um ar que parece que realmente é uma criança ainda. E lembra bastante um personagem do Charles Dickens em Bleak House, se chama Mr. Skimpole. A forma como Connor lida com dinheiro, a forma como ele gasta 100 milhões de dólares sem pensar muito e tá sempre pedindo dinheiro emprestado pro pai dele, até mesmo pros irmãos, porque ele não sabe administrar o seu dinheiro direito. Lembra muito esse personagem, Mr. Skimpole. Em Bleak House, o personagem Mr. Skimpole é um gentleman. É uma pessoa que nunca trabalhou e nunca esperou trabalhar, mas é uma pessoa que não sabe administrar o seu dinheiro. Então ele vive de pedir dinheiro emprestado aos amigos. E às vezes ele leva seus amigos à falência de tanto dinheiro que ele tira dessa pessoa. E assim que o seu amigo é pobre, fica pobre, ele vira as costas e já não se relaciona mais com essa pessoa. Mas ao mesmo tempo, o Mr. Skimpole está sempre dizendo que, em termos de dinheiro, ele é como uma criança. Ele não entende dinheiro, ele não entende números. Ele fica perdido em relação ao dinheiro, por isso que ele está sempre falindo e pedindo dinheiro para os outros. Isso lembra muito Connor. Connor não fala que é uma criança abertamente, mas ele muitas vezes age como uma e tem muito esse espírito de que não entende muito bem como o dinheiro funciona. Entende, mas é mais fácil fingir, é mais cômodo fingir que não entende. Apesar de ter esse ar meio infantil, Connor se leva extremamente a sério. Com sua busca espiritual, com as suas metáforas zen, ele se leva extremamente a sério, e também com a sua candidatura à presidência. Por ter vivido essa vida de privilégios, em que todos os caminhos foram abertos para ele, ele não tem noção da extensão da sua ignorância. Ele acredita que o pequeno conhecimento político que ele tem é maior do que realmente é e é suficiente para colocá-lo como capaz de governar um país. E nesse aspecto, ele se opõe ao seu irmão Roman. Enquanto Roman leva tudo na brincadeira, faz tudo parecer uma piada, Connor se leva extremamente a sério e não percebe que ele mesmo é visto pelos outros como uma piada. E ele não percebe o quanto as pessoas enxergam todos os aspectos da vida dele como uma piada, desde a sua candidatura à presidência até o seu relacionamento com uma garota de programa. Hey, look who it is. Daddy's boy. What do you have against me? You lack killer instinct, you're wet, you're green, you're intellectually insecure, you're not emotionally Bullshit. strong enough, you No. have addiction Wait, issues. that's enough. Kendall Roy é filho do segundo casamento de Logan Roy. É o segundo menino mais velho e é o que foi prometido a sucessão do seu pai. Desde que ele tinha 7 anos, Logan promete para ele que ele vai sucedê-lo no comando da empresa. Só que, como eu já falei, a estratégia de Logan Roy é jogar a isca, puxar de volta, jogar a isca, puxar de volta. E assim ele manipula todos os seus filhos, principalmente Kendall. Kendall quer muito se tornar como seu pai, mas ao mesmo tempo quer se diferenciar dele. Ele vive esse conflito, ser como o pai e ser a sua própria pessoa. Só que ele não sabe ser a sua própria pessoa, por mais que ele tente. Kendall vive um eterno conflito entre querer que seu pai sinta orgulho dele e ao mesmo tempo não querer se importar com o que o pai pensa dele. Só que ele não consegue administrar as duas coisas, ele não tem amplitude emocional, ele não tem capacidade de administrar essas duas ideias ao mesmo tempo na cabeça dele. Kendall tenta se diferenciar do seu pai, trazendo uma visão nova para a empresa. Ele quer que a empresa seja mais jovem, mais voltada para o digital e saia um pouco das mídias tradicionais. E as ideias dele não são todas ruins, o problema é que ele não consegue executar, ele falha muito na execução por não ter essa visão de negócios e essa habilidade de negócios que ele acha que tem. Esse é um problema muito grave com os filhos, com os irmãos Roy todos, porque eles acham que têm muito mais habilidade do que eles realmente têm. Outra estratégia de diferenciação de Kendall está na linguagem. Ele usa muitas gírias e mesmo palavrões para tentar parecer que ele é mais descolado, principalmente diferente do seu pai. Só que isso geralmente não dá certo, porque ele acaba muitas vezes ofendendo as pessoas e ofendendo possíveis parceiros de negócios. E ao invés de ser aquele chefe descolado que todo mundo admira, ele acaba afastando
potenciais parceiros de negócios e aí não dá certo pra ele. Sem contar que muitas vezes é altamente cringe as expressões que ele usa e as coisas que ele faz. The revolution will be televised! Kendall também tem problema com o uso de substâncias ilícitas. Ele muitas vezes refugia no uso de drogas para escapar das pressões da sua realidade. Essa comparação que ele mesmo se coloca numa comparação constante com seu pai, mas como eu disse, ele não tem a competência que o seu pai tem nos negócios. E por ter sido emocionalmente abusado quando criança, ele não tem um desenvolvimento emocional completo, ele não sabe lidar com as suas emoções e administrar suas emoções, e isso o coloca numa posição de risco muito grande para o abuso de drogas. Ao longo do seriado, Kendall vai gradativamente se transformando no seu pai, tanto pelo bordão que ele repete o tempo todo de que tudo que ele faz para os seus filhos, que não é verdade na prática, mas é algo que ele repete para a ex-mulher e repete para si mesmo, e ele começa a se vestir cada vez mais parecido com seu pai, nas jaquetas e no boné que ele usa muito característico. He clearly has mental health issues and crazy guilt coupled with addiction. That's all this is, and it's sad. You're my number one boy. My father has always been my greatest champion and my hero. Congratulations on 50 years at the top of the biz. I love you, Dad. That was perfect. You wanna try one more? If it was perfect, why would I want one more? Why don't we just do one more where maybe you really sell how you're feeling? Yeah, okay, let's do it. All right, take 4. What up, pricklicks? It's me, Dr. Moron. I'm a ding-dong doodle-bug dipshit. My dad hates all of you. How was that? Was that good? Roman Roy talvez seja o mais sensível dos irmãos, e justamente por ter essa sensibilidade, ele se esforça mais para parecer que não leva nada a sério. Porque se ele colocar tudo como uma piada, ele não pode se afetar efetivamente pelo que acontece em torno dele. Se ele fingir que não se importa, então ele pode tentar se convencer que realmente ele não se importa. Ao longo das temporadas, Roman aparece como saco de pancadas da família, tanto do seu pai quanto dos seus irmãos, não só verbalmente, mas fisicamente também. Essa dinâmica com certeza não surgiu na vida adulta dos Roy, é uma reprodução da dinâmica familiar desde a infância. E com isso, Roman repete o bullying que sofre dos irmãos com pessoas que estão abaixo dele na hierarquia da empresa e também com o primo Greg. Roman é tão acostumado a não levar nada a sério que mesmo quando Jerry vê potencial nele e tenta levá-lo como seu protegido, ele sabota esse relacionamento. I've always thought of you, and I mean this in the best possible way, as a stone-cold killer bitch. Who says you don't know how to flirt? Roman não tem estrutura emocional para lidar com o processo de tentativa e erro, por isso prefere se sabotar. Assim, quando ele falha, pode se consolar com a noção de que não estava realmente tentando. Se os seus esforços não são genuínos, o fracasso não significa nada. Muitas vezes, Roman parece o mais perturbado dos irmãos Roy, principalmente em relação a seus relacionamentos amorosos e vida sexual. Mas essa fachada de pervertido é conveniente para esconder sua incrível sensibilidade e fragilidade. O seu próprio senso de humor, bastante escrachado, é um mecanismo de defesa para não deixar as pessoas se aproximarem. É mais fácil para ele que as pessoas pensem nele como um esquisitão meio maluco do que realmente tentem ter um relacionamento com ele. O momento mais emblemático da fragilidade emocional de Roman é no funeral de seu pai. Após ensaiar o discurso com confiança e após dizer várias vezes que ele não sente a necessidade de ficar de luto porque já fez um pré-luto durante a maior parte da vida, Roman começa a desabar já no começo do funeral. Quando o caixão de seu pai entra na igreja, ele pergunta se o pai está mesmo ali dentro, e a realidade e finalidade da morte começam a entrar de vez em sua mente. Quando sobe para fazer o discurso que havia ensaiado sem emoção alguma, Roman desaba e descobre de maneira mais dura possível que não existe pré-luto. Uma vida inteira sufocando suas emoções, finalmente cobra seu preço. Here's a toast to me. I'm Shiv fucking Roy. If I was CEO of Waystar, I mean, you, honey, are gonna be something huge. Yeah, sure. Siobhan, conhecida como Shiv Roy,
é a única mulher da família e também a filha mais nova. Por ser mulher, ela já é diferente dos irmãos e isso provavelmente a compeliu a tentar traçar o seu próprio caminho. Assim como os irmãos, ela quer muito a aprovação do seu pai, mas ela sabe que isso é praticamente impossível de conseguir. Então, uma defesa que ela tem contra essa falta de aprovação é fingir que não se importa e traçar um caminho propositalmente diferente. Então, ela se torna analista política, estrategista política e vai trabalhar para o partido político que está diretamente em oposição com as ideias do conglomerado de mídia de seu pai. Isso serve tanto como uma provocação quanto como uma defesa do tipo, eu realmente não ligo para o que você fala, eu sei que você não vai aprovar o que eu faço, então eu vou te dar motivos claros para não aprovar o que eu faço. Porque se eu tentar te agradar e mesmo assim eu não te agradar e você não me aprovar, vai doer mais. Mas se eu agir como uma adversária declarada, então você tem motivos para não gostar de mim e para não me aprovar, e aí vai doer menos. No começo da primeira temporada, Shiv parece ter uma carreira na política muito bem sucedida. Mas à medida que os episódios vão passando, a gente começa a perceber que o sobrenome dela e os contatos que ela tem na mídia pesam muito mais do que a própria competência. Não que ela seja totalmente incompetente, mas ela também tem traços infantis e traços infantilizados e uma falta de estrutura emocional para lidar com certas coisas. Então ela acaba tendo um desenvolvimento travado ali e tendo atitudes muito infantis, tanto que ela se demite da campanha política numa atitude altamente infantil, que não é a única que ela comete. Assim como seus irmãos, o desenvolvimento emocional de Shiv é prejudicado por uma infância marcada pelo relacionamento com um pai emocionalmente abusivo. Ela parece ter um estilo de apego evitativo, em que anseia por proximidade emocional, mas não sabe lidar com o risco da rejeição, da perda e da dor. Por isso, ela namora e se casa com Tom, um parceiro sobre o qual ela tem total controle. Shiv sabe que pode manter Tom a uma certa distância, nunca deixando-o se aproximar por completo, porque a ambição de Tom não permite que ele a abandone. Toda vez que sente que Tom está se aproximando demais, ela encontra um modo de afastá-lo. Primeiro, ela o trai com um colega de trabalho. Depois, na noite de seu casamento, diz que quer um relacionamento aberto, sabendo muito bem que Tom não vai gostar nada da proposta. You were only with me to get to power. Well, you got it now, Tom. You've got it. I'm with you because I love you! Bullshit! You're fucking me for my DNA. You were fucking me for a fucking ladder because your whole family is striving and parochial. Em termos de estratégia e manobras, Shiv costuma estragar seus próprios planos, quando se empolga demais com um possível resultado e entra no clima de já ganhou, como quando anuncia precipitadamente a intenção de seu pai de transformá-la em CEO. You can... Well, Oh, for f***'s sake, Dad, just tell him it's gonna be me. No fim, os irmãos Roy estão em estado de bloqueio de desenvolvimento, ou Arrested Development, um termo que, obviamente, não é uma coincidência. Eles estão estacionados em um estágio de desenvolvimento infantil. São crianças ao mesmo tempo mimadas e vítimas de abuso emocional. Os irmãos foram estimulados a competirem entre si desde muito novos, competirem principalmente pela aprovação do pai, que sempre foi muito seletiva. Mesmo nos momentos em que eles conseguem se unir, essa união é uma união muito frágil. É uma união que está sempre prestes a se romper por qualquer motivo. Assim que um deles perceber que tem mais chance do que os outros de ter o amor e a aprovação do pai, ele vai traí-los demais e vai tentar chegar na frente. Esse foi um apanhado geral da família Roy em Succession e dos seus relacionamentos. Se você quer que eu faça um vídeo comentando sobre outros personagens como Tom, Greg, Jerry, deixe um comentário aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.